Voltamos, live no ar. Gente, para tudo, para tudo. Tava aqui, concentrada, em bate-papo com o Raul. O Raul teve um probleminha lá na conexão, não sei o que rolou, e a gente não conseguiu continuar a live. Já já, a gente vai voltar a nossa live com o Raul. E eis que nada mais, nada menos que uma Shark do programa da Sony, Shark Tank, entrou aqui na live e se convidou a fazer uma live comigo e ajudar você. Presta atenção no que eu tô te falando. A nossa convidada, Raul é convidado, Raul daqui a pouquinho volta. A nossa convidada de agora, Shark Tank Brasil, Camila Farani. Camila daqui a pouco tá entrando aqui e se preparem, tá? Preparem os tambores porque o bicho vai pegar. Se você quer entender sobre carreira, se você quer entender sobre mercado, se você quer entender com uma pessoa com uma visão de mundo, uma visão de estratégia, agora é a hora. Segura aí, Camila daqui a pouco tá entrando. Enquanto isso, vou até me acalmar aqui, vou sentar, vou relaxar. Gente, prepara o coração, prepara a emoção aí. Vou deixar a Camila se apresentar, quero que ela conte um pouquinho da história dela também, que é uma história linda, sensacional. Uma das coisas maravilhosas que a gente aprende, né, na aviação executiva é a quantidade de pessoas que às vezes passam pela gente de uma forma ou de outra, né, que interagem com a gente e ensinam muita coisa. E eu estava fazendo essa reflexão justamente esses dias. O Caíto, que também é do Shark Tank, tive a honra de trabalhar com ele, voei para ele algumas vezes, e o Caíto me dava vários insights às vezes. Eu gosto de empreender, né? Tô nessa jornada aí, um bebezinho ainda, mas totalmente determinada e motivada a continuar. E o Caíto me falava uma coisa muito importante. Ele fala, Aline, às vezes não é como a pessoa chegou lá, às vezes são só caminhos, né? Como se fosse um labirinto entre onde você está hoje e para onde você quer ir. E você conversar com alguém que está nessa estrada um pouquinho mais de tempo, essa pessoa te ajuda a tirar umas paredezinhas desse labirinto aí, te ajuda a voar, a decolar mais rápido. Vamos ver se ela chegou, daqui a pouquinho ela entra aqui na área. Então vai ser sensacional. É uma pessoa que vai ajudar muito a gente. Acho que a gente jogou pro universo, a coisa aconteceu, né? A gente estava falando semana passada, quando a gente conversou, terça-feira da semana passada, a gente estava batendo um papo aqui sobre como é que a pandemia está afetando a aviação, qual que vai ser o futuro da aviação, o que vai rolar aqui nesse mundo louco, né, de restrição, de você não poder ir para um lado e para o outro, como é que as empresas vão fazer, como é que está sendo essa reestruturação dentro da aviação civil, dentro da aviação comercial, dentro da aviação executiva, na verdade. Tudo está sendo mexido de uma forma ou de outra. Quem hoje não está sendo afetado, em breve vai ser afetado. Enfim, então, é manter o pensamento firme, forte, focado. E hoje, inclusive, a Camila estava fazendo uma live com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, a Tiago do Blue Tree, até compartilhei aqui. Enfim, foi maravilhoso. Camila tá na área, deixa eu chamar ela aqui pra gente bater um super papo mais inesperado, mais incrível, mais surpreendente do que nunca a vida realmente pode surpreender, não é não, Camila? Vamos lá. E aí? Vamos ver se vai entrar? Tá aguardando aqui, já já ela aceita conectando. E aí, senhorita? Tá me ouvindo? Vou se apresentar, tá com vergonha. Você se apresenta, conta pra galera aí. Nossa, a galera não me conhece. Já te conhece. Oi, galera, tudo bem? Prazer. Eu sou Camila Farani, eu sou empresária, sou investidora e eventualmente eu faço uma ponta num programa que se chama Shark Tank Brasil, que é um programa de investimento. Prazer estar aqui. Eventualmente ótimo, né? O programa mais legal, mais incrível para quem tem uma ideia, tem um negócio, quer aprender, quer ter uma aula lá e se divertir também, né? Peraí que eu tô tentando acertar minha câmera aqui, peraí. Tranquilo. Cara, semana passada eu estava conversando com os meninos aqui e a gente estava falando com eles como o mundo está muito diferente para todas as áreas, né? Seja a área da aviação, seja a área da tua área, que era de negócios, seja alimentação, enfim, qualquer área. Tem um monte de francês já entrando aí. E para a aviação, eu acho que se não foi o pior, mas talvez um dos principais, um dos primeiros setores mais impactados diretamente por essa restrição de movimentação aí, em função, obviamente, né? Se você isola socialmente as pessoas, ninguém pode ir para lá e para cá, automaticamente a aviação para. Então, o meu público, a galera que me segue aqui, sofreu demais com isso. Ficou todo mundo de cabelo em pé. E o nosso bate-papo foi
que a aviação é um mercado sempre muito crescente, uma demanda eterna, né? Ad eterna, desde que foi criada. E tem até filha de Farani na área, aí, ó. Você segue mesmo. E aí, olhando para a aviação, se você conseguir fazer um comparativo aí, olhando para o mercado de uma forma geral, o que você pode falar para a galera sobre as coisas que você já viveu, as coisas que você está acompanhando? O que você diria aí para dar uma acalmada nos ânimos? Então, primeiro, assim, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que o pessoal... Galera, clica aqui nesse aviãozinho, viu? Assim, para compartilhar, é sempre importante. E acho que o mais legal é você conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas, viu? Então, eu acho que eu estou replicando no meu, eu não sei, eu nem falei com a minha equipe, então eles devem estar loucos, a Camila entrou ao vivo. Mas eu acho que vale a pena, quem está entrando agora, a Aline, ela é uma das maiores especialistas, né? Eu posso dizer isso, no mercado de aviação, são poucas as mulheres, então eu sou uma eterna admiradora de mulheres que fazem a diferença, então parabéns. E obviamente por isso que eu aceitei o convite, né? Então, assim, eu te confesso que assim, o mercado de aviação é um mercado um pouco, vamos dizer assim, um pouco distante daquilo que eu muito embora eu seja investidora da Flapper, né? Então, a Flapper, ela acabou, ela teve um baque no primeiro momento, mas depois ela continuou fazendo, e o mais legal é que ela continuou fazendo voos, mas ela fez voos mais só com uma, duas pessoas, né? Ou a família, mas assim, um núcleo muito pequeno, né? E continuou, mas naturalmente teve aí um baque de receita, né? Então, todos esses setores, que são setores que esse oxigênio ele acaba nesse primeiro momento, são setores que naturalmente depois, né, assim, a crise ela não vai ter um momento que ela vai ainda se delongar, ela vai agonizar por um tempo. Alguns setores vão se recuperar mais rápido, sem dúvida nenhuma, mas todos os setores em que tiverem aglomerações, naturalmente são setores que vão demorar bastante, né? Então, eu não sei como... e certamente eu venho da área de alimentação também, então tem aglomeração, eu tenho empresa de educação com workshop, com grandes pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu acho que nada mais, eu não sei como é que você está fazendo dentro do seu mercado, não sei se você está voando, viu? A galera que está entrando aqui segue a Aline, eu acho que principalmente as mulheres, assim, é importante a gente ter esses exemplos femininos, assim, e principalmente nesse momento, agora as mulheres que chamam a responsabilidade para si. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, você como empreendedora, você sabe da importância de estar próximo do teu, acho que por conta das suas lives e tudo, de você estar próximo. Então, todos vocês que efetivamente... Oi, Érica, querida! Gente, passei hoje pela Tegra, sabia? Pertinho. Enfim, tem nada a ver, mas com você eu sei. Saudade de você, viu? Acabei de te ver aqui entrar. Então, Sofia, um beijo. Tô te devendo uma live que eu sei. Então, eu acho que o quanto mais próximo você conseguir da tua audiência, do seu cliente, agora você se fazer importante, você se fazer lembrado, você de uma certa forma fazer com que ele se sinta importante, eu acho que é essencial. Eu respondi a tua pergunta, porque eu acho que eu me perdi na pergunta. Respondeu. Mas eu estava falando para ele o seguinte, essa crise, você falou, ela não vai passar de uma vez por todas, lógico que essa crise está assim, alcançando todas as áreas, né? A área da aviação foi impactada muito rapidamente, porque a partir do momento que disseram isola, né? Isso veio da China. Então, por exemplo, países da Oceania, de cara, resolveram restringir os voos internacionais. Ninguém saía do continente, eram só voos domésticos. Alguns países no norte da Europa restringiram todos os voos, tanto os domésticos quanto os internacionais. Países dos Emirados, alguns países europeus e os Estados Unidos e o Canadá fizeram uma redução significativa na malha. Esses voos reduziram drasticamente. Muito tripulante está em casa, às vezes não recebendo, que é o pessoal que está assistindo, não está recebendo, preocupado. E a minha mensagem para eles foi, apesar de a gente passar por um momento que está atingindo todos os setores, a aviação é um meio de transporte, né, o principal do mundo, que não vai, da noite para o dia, morrer. Se a demanda, assim que a epidemia, a pandemia der uma pausa de alguma forma, aí acho que essa demanda retorna. E se as empresas que são grandes, né, já se firmaram no mercado, eu queria essa tua visão aí como empreendedora. Uma empresa que está grande, se firmou no mercado, um mercado, né, com extrema demanda. Qual é a chance de uma empresa, eu sei que não é a sua área, mas você imaginando o seguinte, voo sempre vai acontecer, sempre tem passageiro, os números só crescem, né? Pra você ter uma ideia de dados, ano passado, mesmo com um fechamento
de uma empresa significativa aqui no Brasil, que foi a Avianca, e a paralisação de um tipo de uma aeronave da Gol, que foi o 737 MAX, groundearam, foi uma quantidade bem razoável, impactou bastante na malha da Gol. A aviação no Brasil cresceu 3%. E isso é reflexo do mundo, né? Tem empresa que não está conseguindo aumentar a frota, expandir, porque não tem demanda. Então, a minha mensagem para o público foi, calma, o mercado da aviação é um mercado muito exponencial, muito crescente. Então, muito Ele é um latente. mercado que certamente, mesmo com a concorrência, ele se alonga, né? Ele se expande de uma certa forma, né? Sim. E você não acha que, de repente, se uma empresa hoje aqui no Brasil, vamos falar das empresas do Brasil, a Latam, a Azul, a Gol, mesmo que você talvez não tenha números, né? Sua live te pegou super de surpresa, você me pegou de surpresa também, demais aqui, tô super feliz. Você não acha que, sim, se o mercado tem espaço e é lucrativo, né? Apesar dos pesares, o primeiro trimestre foi extremamente positivo para a Gol, eu vi os números hoje. Que se uma empresa, por acaso, não teve um bom, sei lá, um bom planejamento de caixa ou qualquer coisa do gênero, alguma outra empresa consegue entrar rápido aí? O que você acha? Não, assim, se for grande empresa, com toda certeza você tem uma barreira de entrada muito grande, porque essas grandes, elas não são grandes à toa, e elas têm um número de clientes, de usuários muito grande, né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi esses dias que eu li no Valor, a American Airlines, ela já tinha lá atrás, ela já tinha pedido falência, se eu não me engano, desculpa, ela está em processo de recuperação judicial. Gente, desculpa se eu falar tecnicamente alguma besteira, tá? Mas algo nessa linha, e obviamente ela estava agora num momento um pouco mais achando aqui as lives para você, somalizinha. Só a live com Luísa Trajano, para falar do seu mercado. É assim, ó. Fala de aviação. Para falar de aviação, né? Então, assim, eu vou começar, mas o que eu vejo é que se naturalmente você tem uma empresa, se você tem uma empresa grande, se você mantém todos os seus provisionamentos de caixa, né? E todas as empresas, ainda mais se tratando de empresa aérea, que sabe que podem acontecer o que a gente chama no direito é estado de exceção ou caso fortuito ou força maior, onde eventos fora daquilo que você planejou, isso precisa ser projetado dentro do teu fluxo de caixa, né? E aí você projeta esse como se fosse um prejuízo, entre aspas. Se você chega no final do ano e não aconteceu nada, sei lá, o avião não caiu, estou dando um exemplo, né? Ou veio uma pandemia, que seja. Muitas das vezes esse provisionamento que se chama, né, isso contabilmente falando, ele pode ser revertido em dividendos ou ele pode ser revertido na empresa. Então, o que eu acredito é que essas empresas, é claro que você deve, eu não vou saber precisar isso em número, você deve saber mais do que eu, mas é claro que você teve uma queda astronômica, mas essas empresas, por serem empresas que estão, de uma certa forma, não vou dizer mais acostumadas, mas afins, mais próximas assim, de alguns tipos de desastre, elas já são empresas que devem ter o seu seguro, o seu resseguro e, de uma certa forma, o seu fluxo mais, vamos dizer assim, mais confortável, né? E que, obviamente, não impede essa empresa, enfim, de agonizar em algum momento financeiramente falando, né? Mas as empresas sólidas, eu acho que é importante, independente da empresa de aviação ou não, empresas sólidas, assim, elas têm uma dinâmica no mercado econômico, macroeconômico, que os ciclos econômicos, eles acompanham os business cycles, né? Então é cíclico, né? Então mesmo que você não tenha aí uma possibilidade de uma pandemia, que é uma coisa extrema, né? Assim, é grandiosa, sim, você tem momentos onde você vai ter crise, né? Então, eu imagino que assim, você não tem como, então agora uma empresa ela vai aqui, vir para barrar uma delta da vida, talvez em alguns momentos surjam algumas crateras, porque nesse momento de dor, né, de problemas, é onde surgem as grandes dores, e as empresas, principalmente as startups, que crescem de uma forma muito mais exponencial, elas estão muito mais preparadas para isso, mas até aí ela conseguir adquirir o mercado e ela conseguir pegar uma grande, eu acho que assim, seria demais, assim, né? Tá. Deixa eu te perguntar. Meninas, obrigada, viu? Eu tô vendo um monte de filhas aí, ó. Tem um monte. Galera, olha só, clica aqui nesse botão, ó, dá um monte de like aí pro Instagram ficar feliz. Aí são 8h20. Eu sei que esse daqui é o horário quase nobre. É a Globo no Instagram agora, né? Então, assim, dá o like e dá esse aviãozinho aí para todo mundo, poder acompanhar. Separei 3 temas aqui e aproveitando a sua grande presença, sua oportunidade.
Conta pra mim o que você acha do mercado EAD. Eu vi um post seu muito legal sobre isso, né? Sobre foi super compartilhado, enfim, super comentado. Eu mandei para um monte de gente, compartilhei isso, inclusive compartilhei com o Felipe, meu sócio. Como as pessoas elas estão acessando mais, né? Tá muito mais na mão, muito mais presente. Elas estão quebrando um pouquinho a barreira dessa coisa do presencial. E já que o presencial agora não é possível, de fato, o EAD é uma opção. O que você acha do EAD nesse momento da pandemia, no pós-pandemia, para quem ainda está um pouco relutante? Estudo é Cara, online, estudo é online? o EAD ali, nesse EAD, ele já tinha vindo para ficar, assim, eu costumo dizer que se você falasse para uma pessoa, se entrasse numa sala de aula e falasse para uma pessoa assim, poxa, você vai conseguir um diploma em Harvard, se eu falasse para você há 10 anos e você vai conseguir fazer isso da sua casa, a pessoa vai dizer, maluca, de onde você tirou isso da sua cabeça? Isso não existe. O EAD já existe há muitos anos, né? Mas é claro que, sem dúvida Aqui no Brasil, nenhuma, se eu não agora... me engano, desde 2005, oficialmente, né? Pelo MEC. Eu te confesso que eu não sei, assim, fiquei feliz. Por isso que eu gosto de mulheres inteligentes, né? Ainda bem que você me perguntou, né? Mas ele existe realmente há muitos anos, pode ser de 2005, eu não sei. Mas tem uma coisa que pela lei da difusão da inovação, no primeiro momento, e é muito legal isso, viu, galera? Se vocês quiserem, tem um livro que se chama Cruzando o Abismo, um livraço, vale a pena vocês lerem. E o nome dessa lei se chama Lei da Difusão da Inovação. Então, toda vez que você traz uma inovação para o mercado, seja ela qual for, né? No primeiro momento, os 3% que você fala são os visionários, né? E aí, Aninha, chama aí a galera toda, manda lá no grupo, desculpa, eu nem avisei vocês, viu? Mas chama as meninas todas aí para poderem. A Aninha é criadora do Filha de Farane, maravilhosa. Muito bom, tô lá. Nossa, uma baita mulher. Segue ela também, todo mundo segue a Aline. Eu acho que é legal, assim, mulheres que valem a pena serem seguidas, independente de homens ou de mulheres. E aí o que acontece? Você tem esses 3% eles se chamam early adopters, ou seja, são pessoas que no primeiro momento, assim, elas vão adotar a inovação, elas vão suportar bugs. Então, por exemplo, quando o Telegram, o WhatsApp começou, até hoje a verdade é essa, né? Quando o WhatsApp começou, o que acontece? Um monte de gente, você falava no WhatsApp, caía, e bugava, e eu pergunto para a pessoa, e você parou de usar? Não. Por quê? Porque o benefício que ele te entrega é tão bom de você pagar menos telefone, de você conseguir ver a pessoa, falar com a pessoa, sei lá, em Tóquio, e você não pagar aquela conta astronômica, você quebrar de uma certa forma esse monopólio, essa hegemonia que você tem das telecoms, que as pessoas continuam a usar. Esses são os early adopters que a gente fala, né? Aí depois vem mais os... Então você tem uma curvinha bem no início. Você fala para um nicho no início, tá? E aí isso é legal, galera, para quem tá querendo montar um negócio, assim, no primeiro momento você sempre... Tá todo mundo perguntando. Cruzando o abismo. Você sempre tem que falar para essa galera aqui no primeiro momento, tá? E aí o que acontece? Você tem que descobrir quem são essas pessoas. Enfim, isso é conversa pra gente ter aqui 3 horas. E aí o que acontece, né? Depois de essa curva, quando esse produto ele vai ganhando mercado, ele não morre, aí você vem para os visionários. Esses visionários são 18% do mercado, de uma certa forma. Então você tem 3% aqui dos early adopters e você tem os 18%. E aí o negócio vai crescendo, ele vai crescendo. Se ele passa desses 18%, quantitativamente, o que acontece? Você tem ali um abismo. Então, nesse momento, ele pode morrer. Ele tem tudo para morrer. Mas se você passa desse momento, seu negócio chega ao mainstream. Tá. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o EAD, ele seguiu muito isso, né? Mas onde é que ele estava dentro dessa curva, de uma certa forma? É claro que ele já tinha cruzado o abismo e ele estava ainda ele estava nessa curva de crescimento. Com toda certeza, com um evento como esse, onde a pessoa fala, ô filha, você precisa fazer EAD, porque agora é isso ou é isso. Então, o que acontece? Ele vai lá para o topo e ele entra no mainstream, ou na maturidade, que se chama, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que, assim, eu sou suspeita, eu sou professora, eu adoro. E você tem um curso, não é isso? Você tem vários cursos, né? Tem o para pilotos, o na Proa, tem os comissários, inglês a bordo, e tem o Zero to Hero, que é de inglês para todo mundo. E tem projeções grandes aí. Mas esse de inglês é para qualquer pessoa que quiser fazer? Amanhã, inclusive, tem aula. Amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira tem aula aqui no Instagram.
Ah, de é? quem quiser, em qualquer área, se Gratuita? precisar. Oi? Gratuita a aula? É sempre gratuita, toda quarta-feira, online aqui. Pô, que molezinha, galera. Olha só, hein? 24 horas depois eu corto e aí só fica para quem é aluno. Mas quem quiser assistir. Legal. Viu, meninas? Assim, ó, que legal, ó. Minhas filhas e a galera que tá mandando mensagem, que bacana, parabéns, bacana mesmo, assim. Eu acho que, assim, É que você tudo já que fala inglês, né? Não precisa, mas a gente Não, tá eu tô precisando praticar, sabe? Porque eu faço a maior vergonha. Você sabe que é a minha primeira vez que eu dei uma palestra em inglês. Eu não fico nervosa em palestra, eu amo dar palestra, eu amo estar no palco. Mas a primeira vez que eu dei uma palestra em inglês, eu fiquei nervosa, mas eu Eu fiquei adoro nervosa, assistir nervosa. palestra, adoro assistir o Shark Tank, dou risada. Sua futurologia. De onde você tirou esse número? Não, mas peraí, eu queria 500 mil reais por 10% da empresa. Ah, mas peraí, mas quanto é que você tá? Quanto é o faturamento? O Caio te perguntou. Aí o cara falou, não, eu faturei 70 mil reais nos últimos 10 meses. Você falou, você vai tirar esse valor isso da onde? Futurologia? Foi muito bom, É, gente. eu acho, eu acho, eu acho, tem uma coisa que eu não tirei assim, né? Sei lá, às vezes você fala umas coisas assim no Shark Tank que assim as pessoas pensam que, enfim, é difícil a beça você estar sentado naquela cadeira assim. Eu sei que todo mundo fala, amor, que não sei o que é, tal, mas é difícil, porque aquela porta quando abre. Imagina. Eu sou empreendedora, né? Então, assim, eu não sou só investidora, né? Então, eu me coloco no lugar daqueles, muitas das vezes, aqueles empreendedores. Eu fico imaginando a dificuldade que não deve ser na vida deles, assim, né? Você tem 4 sharks, você tem que fazer aquela pose, aquela música, ela fica tocando no programa, você tem que fazer aquela É, pose de shark, né? Aquela. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, você deve saber, e eu acho que é legal o pessoal saber, 95% das nossas decisões são decisões emocionais, né? você chora no programa, eu já vi. Hã? Você Sim, chora no não, assim, programa, eu já vi. e aí o que acontece? Quando eu falo algumas coisas assim, eu sou eu, assim, você não tem como ser um personagem, nenhum ali, é todo mundo ali empresário, não tem nenhum ator, não tem nenhuma atriz. E aí o que acontece? Você acaba. Então, e aí, futurologia, um dia eu falei, cara, você tá falando do futuro. Aí, sei lá, me falei com astrologia, eu falei, isso é futurologia. E ficou, e assim, todo lugar que eu vou, Muito a bom, eu vou pessoa fala, adotar, cara, que vou legal, é adotar. futurologia. Aí virou uma. Vou, É muito bacana, assim, né? vou adotar, vou adotar. Vou colocar na minha, nas minhas mentorias com os alunos. Ah, porque alguma coisa aconteceu. Eu falar assim, gente, isso é futurologia. Farane/C. É, eu acho Deixa eu te que. perguntar. Eu sei que você está cansada aí, você estava numa live. Obrigada por me salvar aqui, por me ajudar. Você sendo incrível. Obrigada mesmo, de coração, viu? Estou te devendo várias. Imagina. Sobre, bem rapidinho assim, se você tivesse que dar uma dica para alguém sobre planejamento financeiro, por que eu estou te perguntando isso? Porque na terça-feira da semana passada, a gente conversou sobre como a galera estava antes da crise, né? Muita gente culpando a pandemia. Ah, é porque agora na pandemia minha carreira vai mal. Ah, é porque agora na pandemia o meu negócio vai mal. Eu falei, gente, faz uma autoanálise, assim. Cria autorresponsabilidade. Conta pra mim de verdade, se antes da pandemia vocês estavam fazendo tudo que vocês podiam fazer. Se o dever de casa estava sendo bem feito, né? Se você estava investindo em você, se você estava buscando autoconhecimento, se você estava, sei lá, alinhado com o teu propósito, se você tinha uma reserva, se você tinha planejamento financeiro. Ter objetivos é muito diferente de ter metas, né? Eu já tinha falado isso com eles. E aí muita gente me surpreendeu, assim. Acho que a grande, talvez seja cultural até, você pode falar melhor do que eu, como as pessoas são carentes de planejamento financeiro. Então, muita gente falou, não, eu até ganho bem, né? E isso até me assustou. Tem comandante ganhando 30, 40 mil reais. E o cara falou para mim, não, Aline, eu quebro. Se acontecer alguma coisa, se aparecer uma epidemia, eu lembro como se fosse hoje. Se aparecer uma epidemia ou alguma coisa, eu quebro, porque eu não tenho dinheiro para pagar, né, meus gastos mês que vem. Ainda perguntei, falei, mas você tem previsão dos seus gastos? Você coloca IPVA, a escola do teu filho, você faz um planejamento. Se eu tivesse que abrir o teu computador agora, você consegue mostrar para mim o que você gastou no último mês? O que entra, o que sai? Ele falou, não. E me chocou aquilo, porque o cara era diretor de operações de uma grande empresa, né? E não tinha isso. Então, não é de se estranhar que muita gente que, inclusive, esteja desempregada tem. Então, o que você poderia dizer, assim, de uma forma bem simples, assim, bem beabá, né? Eu sei que você tá PhD no assunto, mas tenta voltar lá para a primeira série. O que você poderia dizer para alguém que, independente de quanto ganha, independente de quanto pretende ganhar,
que é importantíssimo a pessoa fazer, assim, pra acontecer um momento como esse agora, ela segurar um pouco a onda? Eu acho que antes de mais nada, eu acho que você tem que viver a vida que é compatível ao que você ganha, né? Então, assim, isso não é uma coisa. Ainda bem que é live, né? O meu interfone tá tocando, né, gente? Então, eu acho que se você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar 50 mil e você pode ganhar 1 milhão. E se você gastar mais do que você ganha, você vai ser sempre, vamos dizer assim, deixa eu usar um termo correto, mas eu acho que você vai ser sempre, enfim, devedor de você mesmo, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que são os seus custos essenciais e o que são os seus custos não essenciais. Né? E aí, quando você fala dos seus custos essenciais, são seus custos que naturalmente você precisa fazer para sobreviver. Né? Seus custos não essenciais são os custos que hoje, né, podem ser considerados supérfluos, né, e que você pode cortar. Certo. Mas eu acho que o mais importante hoje, assim, a gente estava falando isso na live da Luísa, assim, você tem uma coisa. Fala, galera do Clube Farane, beijo para vocês. Hoje eu tô um pouco assim porque hoje eu fiz 3 lives, tá? E só entrei aqui só porque realmente a Lili é muito especial mesmo. Mas se você não entender que esse momento você tem uma coisa que se chama caso fortuito ou força maior, então juridicamente você está respaldado, onde todos os seus contratos eles podem ser revistos, tá? Eu sou advogada, mas eu nunca exerci algumas coisas, eu lembro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje muitas das coisas podem ser renegociadas, né? E sim, eu acho que agora não é um momento onde, eu acho que, assim, mesmo que você seja super saudável financeiramente, não é um momento de excessos, não é um momento onde naturalmente você precisa entender, você precisa se resguardar, né, financeiramente, você precisa não misturar o Fox e o latino, gente, desculpa, viu? Mil desculpas. Relaxa, o gato aqui também é normal. Porque naturalmente, assim, a gente tem uma ideia do que vai ser o pós-novo, né? Que é o que eu chamo, né? Eu nem chamo novo, eu chamo pós-novo. Mas ninguém, porque se alguém no mundo conseguir falar que sabe o que vai acontecer, seria uma leviandade. Então, eu acho que sim, você tem que se preparar, sem se preparar em todos os aspectos. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante antes de mais nada, assim. Você querer ter uma vida para você parecer para o outro uma coisa é a pior coisa que tem. Impressionante, né? Hoje, viver uma realidade que não é sua. E hoje, assim, onde você tem aí uma adoração da superexposição e eu sempre disse, assim, é claro que talvez vocês possam achar, enfim, né? Eu faço um programa de TV, eu tô sempre fazendo live. Eu gosto de me expor, mas eu gosto de me expor de forma onde eu consiga sempre entregar alguma coisa boa para as pessoas, né? Mas a partir do momento que isso vira uma coisa egóica, né? Porque é o que eu falo, assim, nas minhas palestras, eu falo assim, né? Amor, você vai lá e posta para quem você não gosta, né? Às vezes eu entro em avião. Você posta pra quem você não gosta. Eu entro no avião, é muito louco, assim, né? Você que é da área, assim, eu vejo gente sentando na área executiva e tirando foto da área executiva. É o cúmulo do absurdo. Dá vontade de perguntar para a pessoa, queridão, se você tivesse a chance de ter um upgrade para executivo ou para, né, enfim, para business, primeira classe, mas você não pudesse postar. Ou você pode ir, mas vai pagar só R$500 de diferença. O cara vai pagar R$500 de diferença porque ele quer postar. É incrível. Sem dúvida. Então, Fox, vem cá, o pessoal tá pedindo você. E aí. Vem cá. E aí. A gente já está de lamessa lá. Ele não quer. Ele era para estar aqui no meu colo, mas ele não quer. Então. Eu acho para você. Ele é um herói aí da aviação. Um beijão. Ó, agora meus manifestadores aqui também. Agora é a dele. Daqui a pouco é o gato, enfim. Coisa de live. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, assim, a tua conta corrente é nada menos do que o teu... Amiga, você tá aí? Minha amiga Camila Fusco, maravilhosa, foi uma das mulheres mais fodas que eu conheço, viu? Foi diretora de empreendedores do Facebook, maravilhosa.
Pra você Agora eu tô falar que é uma mulher empreendedora. foda, meu bem, Camila, mais um beijo pra você também. Maravilhosa. Então, e minha amiga, assim, então, se você tem aí, assim, a tua conta corrente é teu fluxo de caixa, né? Então, eu acho que é importante, assim, agora mais do que nunca, sabe? Uhum. Galera, ó, clica aqui no botão, ó. Obrigada, Cami. Clica aqui nesse botãozinho. A gente aprende isso outro dia, mó barato, assim, né? Aí eu tava me sentindo a youtuber, porque o youtuber ele entra lá e fala assim: ai, pessoal, curte aqui se você Gente, gosta. adorei Eu isso. entrei na live da Jovem Pan, do Marco Tauí, ele falou assim: olha, galera, isso aqui, curte aqui. Cara, daqui a pouco o negócio. Falei, gente, Adorei, vou muito começar a bom. falar isso. É, Botei, eu vou mandar aqui, ó. Descobri que eu posso mandar, vou mandar. curte e manda aqui esse aviãozinho, ó, manda o maior número de pessoas, tá? Eu vou ficar aqui mais um tempo. Sabe o que eu fiz outro dia? Foi mó Ah, barato. Eu tinha acabado de fazer uma live também, aí eu entrei. Eu falei, vou entrar, né? Aí entrei. E aí eu falei assim, vou botar algum de vocês aqui. Falei, quero saber quem tem coragem. E começou, aí veio um monte de gente. Aí eu botei, né? E aí a menina, eu não acredito que eu tô falando. Eu falei, tá preparada, seu pitch tá preparado. Ela fez o pitch, foi mó barato, né? E aí explodiu, assim, veio um monte de gente você já falando. fez o pitch? Fez o pitch, claro, a empresa tem que Gente, estar é muito preparada, né, bom. Que Aline? maravilhosa. É. Você sabe que a primeira vez que eu assisti a vocês do Shark Tank, a gente tá em 2020, 2019, 18, 2017, talvez. E acho que foi 2017, 2016. Foi quando que ano que foi a primeira temporada? 15, 16? 16. 16. Então foi 2017. Em 2016 eu não tinha visto. E aí, em 2017, quando eu fui, que eu te falei, né? Eu comecei a voar pro Caíto. E o Caíto falou, e eu falei, Caíto, eu queria abrir uma empresa e tal. Eu já tenho uma empresa, tenho uma escola, né? E eu queria abrir uma empresa de alimentação e tal, não sei o que. Ele falou, Aline, mas o que eu faço, né? O que eu consumo, o que eu leio, o que eu estudo, onde eu me matriculo, o que eu faço? Ele falou, a primeira coisa que você vai fazer vai na Sony, o canal da Sony, e assiste o Shark Tank. Você vai lidar ali com empreendedores com cabeças completamente diferentes. E foi quando Legal. eu te conheci, né? Te mandei um inbox lá em 2017, fui lindamente ignorada, mas não tem problema não, vou te perdoar. Enfim, virei sua fãzona, assim, porque é engraçado, e eu falo isso para todo mundo, meu público também, para os alunos, né? Se você é descrente de que se você acha que não pode, que você até escrevi isso ontem, né? O famoso procrastinador, que serve para um monte de coisa, para fazer uma analogia com várias áreas. Se você é o esquivador, né? Ai, não, depois eu faço, agora eu não posso, depois eu consigo. Ou se você é o perfeccionista, não, mas ele conseguiu porque, né, tem uma desculpa e ele vai ser melhor do que eu naquilo ali, eu nunca vou fazer o meu melhor e tal, enfim. Então, se alinha com pessoas que são sua inspiração e não tenha vergonha mesmo, não. Vai lá, manda mensagem, segue a pessoa, consome, né? A gente estava falando, e certamente você concorda comigo, o Tony Robbins fala uma coisa maravilhosa. Se modela pelas pessoas das quais você é fã, né? São pessoas que são inspiradoras, têm uma trajetória linda, uma carreira linda. Então, leia o que elas leem, ouça o que elas ouvem. Se elas fazem podcast, consuma o podcast. Para que você vai ficar vendo um monte de baboseira na internet? Vai atrás, né? Então, para você para mim é uma grande inspiração, você é uma grande referência. Você já sabe disso que eu já te falei, mas eu reafirmo aqui. Te acho sensacional pela tua idade, né? Você tá com... Vai fazer aniversário, né? 26. Tá com 26. Tô com 26, tá com 26. 26. Já tem essa bagagem. Quando você tiver 60, Imagina 70, quando eu tiver com 35. vai dar um nojo. Então, vai dar Ô, um nojo. galera, eu faço aniversário quarta-feira, viu? Ó, quarta-feira é o dia do meu aniversário, hein? Depois de amanhã, hein? Quarta-feira, isso aí. Cara, para deixar você descansar, só vou te fazer uma última pergunta aqui para fechar com chave de ouro aqui. O que você falaria para hoje para alguém que está começando numa vida? Vou te explicar rapidinho o que é a aviação, né? Se você hoje quer ser piloto ou quer ser comissário, é quase que como você querer empreender. Você tem que pegar uma grana, dispor dessa grana, né? Ou sei lá, tentar investir, ou vender um carro, vender uma moto. Muita gente faz isso, ou trabalhar pra caramba, ou pegar uma herança, ou tem gente até que se endivida para fazer a carreira. Fez isso, pegou essa grana, colocou. Mas não é certo que esse dinheiro vai voltar. E eu faço até um paralelo aí com o empreendedorismo, né? Você ralar. Tem a história lá do teu café que parecia uma sorveteria, que você falou, né? Que tava lilás com branco, enfim, que mudou a história toda. O que você falaria para essa pessoa do tipo, poxa, eu quero, né? Como se eu tivesse uma grana guardada aqui, eu tenho um sonho, eu quero ser piloto, eu quero ser comissário, eu quero ser qualquer coisa. E
eu quero colocar essa grana, mas eu quero fazer a coisa acontecer. O que você acha que é importante, assim, que faz diferença entre as pessoas que alcançam o sucesso e as pessoas que, putz, param no meio do caminho aí? O que essa pessoa tinha que fazer de primeira, é isso? Sim, se eu quero ter uma carreira, o que é importante consolidar? Assim, Eu acho que nesse caso a primeira coisa que ela tinha que fazer é fazer seu curso. Primeiro de tudo. Oh. Eu acho que claro, você tem que buscar o conhecimento, né? E assim, se você é referência na área, com certeza. Era o que eu faria, né? Eu ia buscar as minhas referências. Mas eu acho que sim, você tem que. Eu acho que o mais importante é você. Tem muita gente que para mim, educação sempre foi investimento. Né? Tem gente que acha que é gastar dinheiro. Tá? Então, eu sempre consumi muito conhecimento, eu sempre investi muito em conhecimento e continuo fazendo isso até hoje. Né? E se é o seu sonho, eu acho que sem dúvida nenhuma, assim, se você dispõe financeiramente, é claro, se você estiver apertado num momento como esse, talvez tivesse que pensar mais um pouco, mas eu acho que se é seu sonho, eu acho que você tem que cair dentro, assim. Outra coisa, se você nunca perde, né? A verdade é essa, você nunca perde quando você corre atrás dele, né? Assim, o máximo que pode acontecer é você realmente fazer e depois você achar que não era aquilo e também faz parte, não tem problema. Eu acho que você tem que se reinventar tantas vezes quanto forem necessárias para que você deite na cama e se sinta realizado. Oh, perfeito. Entra uma pergunta aqui que eu achei legal. Previsão para o próximo Shark Tank? Gente, eu não tenho 26 anos, tá? Eu podia enganar você. Aceitável. Isso é maravilhoso. Mas adoraria Manuel, cara. Então, o Shark Tank, a gente ia gravar, né? Na verdade, eu estaria gravando hoje. E naturalmente foi adiado aí por conta do momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente está com uma outra perspectiva de data, assim, a gente está torcendo para que aconteça, né? Eu amo fazer, enfim, é um programa que eu amo de paixão, assim. Nós, Sharks, estamos pensando em fazer uma surpresa aí para todos vocês, mas eu também não vou poder contar. Vou te chamar em box depois que eu fiquei curiosa, mas eu não vou regar essa informação. E aí, então, assim, a gente está, assim, o Shark Tank, vou falar rapidinho, assim, o Shark Tank Brasil, né? Ele tem uma audiência muito expressiva, assim, ele já é considerado assim, um dos maiores do mundo. O Shark Tank está presente em 30 países, né? Então, cada país ele tem um. Mas ele é uma franquia do Japão, né? Então ele nasceu no Japão, né? E aí ele se popularizou, vamos dizer assim, quase para mim o Shark Tank é imortal, né? Ele se imortalizou nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é muito louco, é uma comoção, assim, ali é muito louco, né? E aí o que acontece? E aí quando ele veio para o Brasil, né, a Sony demorou quase 4 anos para conseguir trazer. E aí quando ela trouxe, enfim, o programa, ele é um programa que antes de mais nada ele é um programa de educação, assim, ele é um programa onde as pessoas, oi Rafa Prado tá aí, um beijo para você. E aí o que eu Beijo, Rafa. E se você não, assim, e claro, ele é um programa de negócio, né? Mas antes de tudo ele é um programa de educação, ele educa muito, assim, as pessoas são muito gratas, assim, assim, as pessoas falam, o Shark Tank mudou minha vida, etc, 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 e tal. Então, eu espero que, assim, tomara que a gente dê tudo certo, a gente consiga gravar esse ano. Última pergunta. Hã? Última pergunta. Eu ficaria aqui até amanhã, viu? Mas o meu cachorro estaria me olhando com cara de fome. E encerrar aí. Eu acho que não sou só eu, né? Tem 1 milhão de fãs aí, enfim, um monte de gente que te segue, te admira. Quem não te segue e ainda não te admira é porque não te conhece. E eu sei que você é uma das mais jovens, né? Segunda mais jovem, mulher mais jovem do mundo, a Shark Tank segunda Shark mais jovem do mundo, é isso? Sensacional. Porque tempo é uma coisa que não. A única coisa que a gente não pode comprar, né? Você investiu assim, de forma muito certeira, muito ativa, muito firme, né? Muito forte assim, na tua carreira, e tem mais um monte de coisas para você conquistar, tenho certeza disso. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter se proposto nessa live aqui, né? Totalmente inesperada, não anunciei, né? Mas não tem problema, Deus sabe o que faz. A vida às vezes é imprevisível, né? A vida às vezes surpreende a gente.
E foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Adorei. Obrigada pelo bate-papo aqui. Tem Eu te agradeço. Um milhão aqui. Se você quisesse ficar em live 92 horas... Tem um monte de gente aqui perguntando do seu curso, viu? Acho que seria legal, não sei se você vai ficar, mas eu acho que seria legal de repente você falar. Eu quero te convidar para você entrar lá no Filhas de Farane. Eu acho que é... Já tô lá. Vou mandar um vídeo lá. É um grupo no Telegram. A Aninha falou... Eu tava falando aí, enfim, não tô conseguindo ver tudo, mas... Até porque, gente, esse meu óculos aqui não é meu óculos de perto, então a pessoa aqui já tá ficando com aquela, sabe aquela coisa da idade, você tem que botar aquele óculos de perto, ficar assim, né? E aí, mas eu acho que é legal, então a galera que, enfim, não tem separação, não tem coisa de separação, mas esse grupo é só de mulheres e tem o Clube Farane, que é o Telegram, onde realmente eu dou outro tipo de conteúdo totalmente diferente do que eu dou por aqui, eu interajo, assim, é bem legal. E o Filhas de Farane é um xodó, assim, a gente já tem aí quase 44 embaixadoras no Brasil. Caramba, legal. Eu tô cheia de filha, enfim, não sei como é que eu vou dar conta com tanta filha, sabe, para criar essa galera toda, mas eu tô bem feliz. Então eu queria que você entrasse, eu acho que seria legal, super válido. Vai ser um prazer. Uma honra. Enfim. Tá bom? Te agradeço, parabéns aí, parabéns pela tua carreira. Eu vou mandar um vídeo lá pro pessoal para explicar, mas quem quiser, quarta-feira, ao vivo, quem não tá me vendo pelo Instagram da Camila, que é a grande maioria de vocês, lógico, me segue lá, quarta-feira, ao vivo, no meu YouTube e no meu... Que horas que vai ser? 7h47, que é um número mágico, né? Um Boeing 747, um dos meus aviões prediletos. Tem uma aula bem basicão, bem do comecinho, mas aula de inglês já na prática pro dia a dia, assim, sem aquela coisa chata. Que legal. Aí, meninas, viu? Eu sei que tem um monte de filha aqui, eu acho que seria bacana. Eu infelizmente, não vou poder assistir, que eu espero estar tomando um champanhe, porque é dia do meu aniversário, tá? Mas eu acho que vai ser maravilhoso. Cá, um beijo. Vou encerrar, eu te chamo aí, pra te agradecer. Gente, obrigada, viu? Beijo pra vocês, parabéns, Aline. Obrigada, beijinho.